Meus amigos queridos das nossas mensagens diárias aqui da Ascensão, prazer finalizar essa semana contigo. Estamos aí às vésperas do final de semana. Estamos lendo a Bíblia, toda a Bíblia todo ano. Hoje mais um pedacinho final aí do nosso maior salmo da Bíblia, número 119. 119, o versículo que toca o nosso coração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei quando é que tu estás nos ouvindo aqui, é o versículo 103. Como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Quem me conhece mais de perto e já sabe da nossa história, eu sou filho de apicultores. Eu cresci e vivi boa parte da minha vida entre abelhas, mexendo com mel, extraindo mel, fazendo todo o trabalho de manejo. Então, se um dia você me vê aí com uma abelha na mão, se você me vê com uma abelha em alguma parte do corpo, até mesmo sentado no rosto, você vai perceber que eu não vou estranhar porque está na família, é familiar. Mas uma curiosidade desse processo é que mesmo crescendo no meio do mel e no meio da função com a apicultura, durante boa parte da minha vida eu não fui um consumidor de mel. Vi meu pai, minha mãe, eles consumindo, sempre tendo prazer, mas para mim, ao meu paladar, nunca foi uma coisa assim tão atrativa. De modo que gerava uma espécie de incoerência, né? Imagina, filho de ferreiro deveria ser ferreirinho. Mas, entre mentes, de alguns anos para cá, o paladar muda, a gente vai mudando, né? A gente vai passando a gostar mais de umas coisas e menos de outras. E o mel entrou mais uma vez no nosso caminho. E por incrível que pareça, eu passei a incluir ele na minha alimentação da manhã. Então você cria alguma receita com cereal, um pãozinho torrado com mel, enfim, cada um tem a sua maneira. E eu me tornei, surpreendentemente, muitos anos depois, fora da apicultura praticamente, um consumidor diário de mel. Interessante que a palavra de Deus se apresenta como um mel, que é doce ao paladar e que faz bem à saúde e ao coração. Por que doce? É interessante essa história, eu uso esse comparativo, porque nós, durante parte da nossa vida, nós temos hábitos, nós temos costumes, algumas coisas não nos soam bem, algumas coisas não descem bem ao nosso paladar, mas em algum momento da vida, por N razões, por N circunstâncias, nós mudamos hábitos, mudamos costumes, passamos a gostar do que não gostávamos, passamos a incrementar aquilo que não tínhamos antes. Assim como o mel foi na minha vida, eu espero que seja a palavra de Deus na tua vida. Especialmente porque toda a Escritura Sagrada vai dizer que um dos grandes caminhos da espiritualidade cristã é nós termos prazer na palavra. Talvez eu não gostava de mel porque para mim soava muito mais como uma obrigação, como uma espécie de costume familiar. E a gente sabe que coisas por obrigação e por costume nem sempre colam, mas aquelas que entram por espontânea vontade, por prazer, por gosto pessoal e que não são daí para frente uma obrigação. Caminhar com Deus, ouvir a sua palavra, obedecê-la, segui-la, é o grande desafio da espontaneidade do discipulado de Jesus. Deus não deseja pessoas que sejam feitas como marionetes. Muda para cá, muda para lá, ela quase se fosse como um bonequinho coordenado. Não. Deus deseja que nós tenhamos um coração nele. Davi foi um homem conhecido como segundo o coração de Deus, uma conexão profunda. Jesus Cristo disse que as suas ovelhas o conhecem, porque ouvem a voz dele. Então, que Deus nos ajude a que a sua palavra não seja amarga aos nossos ouvidos, muito menos à nossa boca. Que a sua palavra flua da nossa boca. Que a sua palavra seja para a gente uma alegria, uma fonte de saúde, uma fonte de prazer, uma fonte de algo valoroso, de algo rico, de um milagre. O mel é uma das promessas lançadas ao povo de Israel, de que eles herdariam uma terra onde houvesse abundância, leite e mel. Que Deus dê mel na tua boca quando falares da palavra,
que ela te soe como algo gostoso quando tu pronunciar a outros e, acima de tudo, quando tu obedecer a ela no teu dia a dia. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana.